conheci a Neia antes dela estar lá, e é uma alegria, né, irmãos, a gente ver o Evangelho do Senhor chegando nesses lugares. E isso é possível, irmãos, por causa do poder de Deus, por causa da igreja, que investe, orando, ofertando e enviando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 2. Quero meditar com os irmãos na palavra, e já que os irmãos estão abrindo a palavra do Senhor, eu trago nessa noite comigo um abraço especial para algumas pessoas, entre eles a minha esposa, meu filho, não puderam estar aqui, porque ontem nós tivemos um culto, nós falamos de a gente participar de um culto ontem à noite, e aí ela pediu para ela ficar, organizar algumas coisas para a gente fazer a nossa mudança. Então hoje eu vim só, estou sozinho, acabando o culto vou voltar. E também vou dar um abraço carinhoso para os irmãos, o pastor Hélio da irmã Tati, estive com eles ontem, no culto em Vila Jaguara, e ele me pediu, com todo carinho, para fazer isso, que eu faço de bom grado, trazer um abraço do pastor Hélio, um abraço da irmã Tati, a todos os irmãos, então se sintam abraçados pelos irmãos. Amém? Queria que você lesse comigo, irmãos, a partir do verso de número 4. Atos 2, verso 4, se for colocar, a minha versão está na NA, se ajudar, se tiver aí, quiser colocar, fica à vontade, mas se não, pode deixar na versão que tem. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será isso que quer dizer? Amém? Feche seus olhos, com a cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, rogamos a tua graça, favor e misericórdia. Abra a nossa mente, o nosso coração, nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra e, mais do que isso, a aplicar na nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar uma decisão sempre, querido, em nome de Jesus. Hoje pela manhã, irmãos, eu estava expondo esse texto na Vila Antártica e eu falei de uma outra área. Eu estava, inclusive, pronto para falar a mesma coisa com os irmãos nessa noite, mas eu fui, acabou o culto, depois do almoço fui descansar e fiquei lembrando do texto. E esse texto aqui, ele tem uma coisa muito importante para nós, um ensino para nós muito relevante, e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite sobre isso. Só para a gente entender o que está acontecendo um pouquinho melhor, a igreja está reunida no lugar de oração, porque havia uma orientação clara de Jesus Cristo que eles deveriam fazer isso. Está lá em Atos 1:8, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é que a grande maioria daqueles homens, daquelas pessoas que estavam lá, eles não eram da região de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade dentro da Judéia. Esses homens eram de outro estado, eles eram galileus, eles eram da Galileia, e era outro lugar, subindo o mar. Se os irmãos olharem para a história bíblica, por exemplo, na morte de Jesus,
Jesus, depois de ressurreto, vai aparecer com 2 discípulos. A Bíblia vai dizer que eles estão a caminho de Emaús. E o caminho de Emaús é um caminho saindo da Judéia, sentido a Galiléia. Eles estavam, em outros termos, voltando para sua terra de origem. Então, Jerusalém, irmãos, é um lugar que quando Jesus morre, eles não querem ficar. Porque Jerusalém é um lugar da morte, da prisão e da morte de Jesus. E quando Jesus ressuscita, ainda existe ali um cenário de perseguição, um cenário ruim para eles de convivência. Então Jesus poderia muito bem dizer para eles: faz o seguinte, vocês vão para Galiléia, vocês só para Galiléia, para Cafarnaum, fiquem lá, o poder de Deus vai encontrar vocês lá. Então não precisa ficar aqui não, aqui está muito perigoso, aqui está muito difícil, aqui o lugar é muito hostil para vocês. Então, como vocês ainda não vão começar um ministério, aquilo que Deus tem para vocês, faz isso lá no lugar que é mais tranquilo, que ninguém está perseguindo, que não tem Império Romano atrás de vocês, que não tem Sinédrio atrás de vocês. Vamos lá. Jesus não faz isso. No lugar em que tudo está acontecendo, que as coisas ainda estão muito vivas, Jesus vai dizendo para aqueles galileus: ficai aqui. Moisés, pastor, mas lá é perigoso. Os discípulos podiam dizer para Jesus: mas aqui é perigoso. Mas ele está dizendo: não, mas fiquem aqui. Fiquem exatamente onde vocês estão. Não voltem para Galiléia, não vão para Cafarnaum, não subam para Decápolis, não procurem outras regiões, fiquem aqui, não desçam para Betânia, fiquem aqui em Jerusalém. O lugar é hostil, o Sinédrio está em cima, o Império Romano pode bater a porta de vocês, mas eu quero dizer para vocês: fiquem aqui, porque nada vai acontecer até que do alto caia poder sobre vocês, até que do alto Deus derrame graça sobre vocês. E quando isso acontecer, quando esse evento acontecer, vocês vão se tornar testemunhas. O que aconteceu em Atos 2 foi tão poderoso, mas tão poderoso, que todos os apóstolos, exceto um, que estiveram ali naquela noite, morreram martirizados. Fogo, espada, cruz. Mas o que eles experimentaram em Cristo, da convivência e do poder do Espírito Santo, naquele dia, deu forças e graças, não para que eles fugissem da perseguição, não que eles não passassem por dificuldades, mas para que eles suportassem a dor, suportassem o martírio, suportassem a morte e mantessem firme o testemunho. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos: eu e você mantemos firme o testemunho, não porque nós temos boas estratégias, não porque eu e você sabemos o que falar, quando andar, o que dizer. A igreja, seja aqui, seja na janela 1040, onde está a região mais perigosa, de maior perseguição, a igreja mantém testemunho, não porque ela se esconde bem ou porque ela se apresenta bem. A igreja está de pé, não porque ela tem uma boa oratória, não porque ela tem um bom recurso, não é por causa disso. Ela só mantém testemunho porque é um poder que caiu sobre a vida das pessoas, e esse poder a sustenta para que continue fazendo testemunho do amor de Deus. Na história da igreja, tem um homem chamado John Huss. Ele foi martirizado. É o que a história vai chamar de um pré-reformador. Quando a igreja estava mergulhada, irmãos, num obscuro, não havia palavra, não havia ensino, não havia direção, por 1000 anos. Você imagina, 1000 anos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não ensinou a Bíblia, ela não pregou a verdade, ela se fez valer de uma série de situações, de
Martinho Lutero, que dá início à reforma protestante que chega até mim e a você. Então esses homens que acontecem em Atos 2 é um derramado do Espírito Santo. É um poder acontecendo naquele lugar, irmãos. Agora, o que está acontecendo ali, dentro daquele lugar de oração, chama a atenção não apenas daqueles que estão lá. Eu não vou ter tempo para expor alguns detalhes do texto, mas tem uma coisa acontecendo dentro daquela igreja que atrai não quem está dentro, mas quem está fora. Tem um negócio que está acontecendo ali naquele lugar de oração que atravessa as paredes do cenáculo, que foge do controle do itinerário, do organograma, que está fora do escopo da igreja, não era parte da liturgia. Aleluia. Ele vai romper as paredes, ele vai atravessar as paredes, e o que está sendo dito dentro daquela igreja chega aos mais diversos tipos de ouvidos. Aleluia. Os irmãos entenderam, naqueles dias estava acontecendo uma festa, aquela festa da colheita, Pentecostes, uma festa judaica, onde eles celebravam a Deus pelos mantimentos. O judeu, irmãos, ele é povo de Deus, não porque tem uma terra, porque Deus fez um povo sem ter uma terra. Durante muito tempo eles foram peregrinos e estrangeiros nas terras. Deus então levanta uma nação sem terra e depois dá uma terra para eles. Inclusive Jerusalém não é constituída quando o povo toma a terra dos cananeus, ela é constituída quando Davi assume o trono, muito tempo depois. Então, os judeus estavam espalhados por muitos países. Eles nasceram em muitas regiões, mas eram judeus. E quando chegava essa época de festas, as festas judaicas, eles subiam para adorar a Deus. Eles falavam a língua origem, a língua onde eles nasceram, a língua materna, mas eles também entendiam a língua dos seus pais, dos seus ancestrais. E quando eles chegam ali, eles estão andando ali em torno daquele lugar de oração, e os árabes estão ouvindo em árabe as grandezas de Deus. Os da Panfilha estão ouvindo na língua original as grandezas de Deus. Os da Frígia estão ouvindo no original as grandezas de Deus. Os romanos estão ouvindo em sua língua original as grandezas de Deus. Eles não estão dentro do cenário, eles estão do lado de fora, mas a mensagem que está dentro atravessa a parede. E vamos ver, a igreja precisa fazer com que a mensagem atravesse paredes. Nós precisamos acreditar, irmãos, que Deus tem algo além dessas paredes para mim e para você. Deus tem algo para essa cidade, além das paredes para mim e para você. Tudo que Deus quer fazer não está concentrado nesse lugar, está lá fora. Deus está querendo fazer coisas lá fora. Mas não se engane, porque o que para chegar lá fora precisa acontecer alguma coisa aqui dentro. Para que a mensagem chegue poderosa aos ouvidos dos que estão lá fora, alguma coisa diferente precisa acontecer aqui nesse lugar de oração. E quando isso acontece, vão nascer algumas perguntas lá fora. O que está acontecendo lá? Que negócio é esse? Não espere, irmãos, que o mundo entenda o que a gente vive. Não vou entender muito. Eu estava almoçando, conversando com uma família hoje, minha irmã, e falando um pouco das dificuldades dela, numa área. Eu falei desse jeito. Quando Deus levantou Noé para construir uma arca, por muitos anos ele foi considerado o homem mais louco da face da terra, porque ele investiu todos os dias da sua vida a construir uma coisa que parecia um monumento megalomaníaco, esperando um evento que nunca havia acontecido antes na história da terra, chuva. E ele levanta uma embarcação em terra firme. Eu imagino que, agora preste bem atenção no que eu vou dizer dessa noite para você. Ele gastou toda a sua vida, ou boa parte dela,
por causa de um dia. Ele dedicou boa parte da sua vida por causa de um dia. Nós estamos aqui nessa noite há muito pais e mães. E eu garanto que o pai e a mãe, ele procura trabalhar para garantir não apenas a sua vida, mas ele quer tentar resolver a vida da geração futura. E quem sabe resolver a vida da outra geração, a geração dos netos. Eu me lembro quando eu estava vendo um jogador de futebol, recebeu uma proposta para jogar em outro país, e ele falou exatamente isso. Não tem como ficar. A proposta financeira é para resolver a minha vida, a vida do meu filho, e quem sabe a vida do meu neto. Irmãos, com certeza, o dinheiro que esses caras ganham lá, eles resolvem a vida até do tetraneto, se é que tem um negócio desse. Então, às vezes a gente quer gastar a nossa vida, irmãos, para construir uma dinastia, para resolver problemas de 100 anos, 200 anos, 300 anos. Aquele homem gastou a sua vida esperando um único dia. Ele investiu toda ou boa parte da sua vida esperando um único evento. E até aquele evento acontecer, até as vésperas daquele evento, ele era talvez considerado o homem mais louco da face da terra. Mas no dia em que Deus abriu os céus, no dia que Deus abriu as comportas da terra e fez chover, e veio água de cima e de baixo, o jogo virou. O homem mais louco se transformou no homem mais sábio. O homem que parece que gastou a sua vida com uma coisa que não valia absolutamente nada. Aquele dia, esse homem foi considerado o homem mais rico e mais preparado do mundo, porque ele gastou a sua vida esperando um dia. Nós não precisamos gastar a nossa vida esperando um dia, a volta do Senhor Jesus. E nesse dia, nós passaremos de loucos para os mais sábios. E eles estão fazendo várias perguntas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós somos de muitas regiões, nós somos de muitos lugares. Como é que nós estamos ouvindo as grandezas de Deus? Como é que nós estamos ouvindo Ele dizer? E mais do que isso, se isso de fato está acontecendo, isso tem que ter algum sentido, tem que ter algum significado. Isso não é uma coisa aleatória. O que é isso? Alguém me explica esse negócio? Alguns homens muito rapidamente quiseram falar, não, eu estou bêbado. Irmãos, a Bíblia vai dizer que nós temos que estar prontos para explicar a razão da nossa esperança. Você está me ouvindo aqui nessa noite? Talvez você saiu de casa e você deixou lá na sua casa um marido descrente, uma esposa descrente, um pai descrente, um irmão descrente. Lá no seu trabalho, com certeza, tem um amigo descrente. Lá na sua escola, na faculdade, tem alguém descrente que você ama. Fique sempre do lado dele, porque um dia ele vai te fazer essa pergunta: me fala da sua fé. Me fala da sua fé. Nós temos que estar prontos a explicar o motivo da nossa esperança. Quando aqueles homens, aqueles judeus religiosos, porque a Bíblia vai dizer que eles eram piedosos, ou seja, eles seguiam à risca a fé judaica. Então eles estavam lá, por causa da fé deles, eram piedosos. Mas toda a piedade deles não explicava o que estava acontecendo naquele momento. Aí quando alguém diz, não estão bêbados, então Pedro vai promover a primeira resposta para eles: não, nós estamos bêbados não. Aliás, é muito cedo até para bêbado. E ele vai dizer assim: o que vocês estão ouvindo, vocês estão percebendo agora, esse movimento que está aqui dentro, mas está atraindo vocês, é uma profecia que está se cumprindo. Irmãos, quando o mundo nos perguntar, não fale da sua experiência. Ela foi boa para você, ela foi importante para a tua história. Fale da palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, expõe a palavra de Deus, cite a palavra de Deus, traga a verdade à luz das Escrituras, porque a palavra de Deus vai ter sobre ela mesmo lâmpada para os teus pés
isso, mas eu vou falar rapidamente. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu já ouvi muita gente, muitos irmãos, eu falo com carinho, que respeito o que eles pensam, que para explicar a experiência de falar em línguas, nós corremos para o texto. Não é verdade isso. A história da igreja não nos ensina isso. Nós conhecemos um movimento que aconteceu na Rua Azusa em 1905, através de um homem, um negro caolho, chamado William Seymour. E eu falo negro caolho não de forma pejorativa, sabe por quê? Porque naquela época o negro não poderia falar com o branco, havia segregação racial nos Estados Unidos, mas a igreja daquele homem havia um negro e branco, sabe por quê? Porque o poder de Deus estava lá. Eles congregavam, eles eram irmãos, dançavam, antes de haver uma lei, antes dos Estados Unidos conseguir tentar organizar essa questão racial, a igreja já havia organizado pelo poder de Deus. Mas a história não começa em 1905. A história começa em 1º de janeiro de 1901, quando um grupo de estudantes da palavra de Deus está reunido num lugar onde eles aprendiam a palavra de Deus. O responsável por aquele lugar, um lugar que era chamado de extravagância, John Fox Parham, ele propôs que eles estudassem, as pessoas que estavam ali estudassem o livro de Atos. E eles foram estudar o livro de Atos Apóstolos. E depois de estudar, eles chegaram a uma conclusão. A evidência do batismo é falar em línguas. Você pode falar, pastor, essa visão está completa? Talvez não esteja, mas é uma visão e ela é bíblica. Ninguém nunca tinha falado em línguas naquela época. Em algum momento da história da igreja, esse evento se perdeu. Mas eles olharam para a palavra de Deus e falaram assim: está aqui. A Bíblia diz que eles falavam línguas, quero falar em línguas. Uma jovem chamada Agnes Osman, com um coração ardente por pregar o Evangelho na China, ela começa a orar a Deus e fala: Deus, me dá o dom de línguas, porque eu quero atravessar o oceano e pregar com os chineses. E aquela verdade vai tomando conta daqueles estudantes em Tupeca. Eles vão se enchendo daquela verdade bíblica. Eles vão se enchendo daquela verdade, orando para o Senhor, nós lemos a tua palavra, que naquele dia, naquele cenário de orações falavam em línguas. A tua palavra diz que na casa do Cornélio, eles receberam o mesmo dom de Atos 2. A Bíblia está dizendo que quando o apóstolo colocava as mãos, as pessoas recebiam o poder de Deus, havia uma evidência. Nós queremos isso. Eles começaram a orar, a buscar, a desejar. E um dia 1º de janeiro de 1901, essa moça cheia de Deus, cheia de amor por Deus, e com a vontade imensa de pregar o Evangelho, chega a John Fox Parham e diz assim: olhe por mim, para que eu receba o dom de falar línguas, para que eu pregue aos chineses. John Fox Parham olha para ele e diz assim: mas nem eu tive essa experiência. Ela diz: não me interessa, eu quero só que você olhe por mim. John Fox Parham estende as mãos, ora por Agnes Osman, e naquele dia, irmãos, o céu se abre e aquela moça começa a falar em línguas inglesas. E a partir dali, John Fox Parham começa a rodar nos Estados Unidos pregando sobre isso. William Seymour, sabendo dessa teologia, ele decide ir para a escola de Parham. Como ele não podia sentar nas mesmas cadeiras que os brancos, colocaram então ele no corredor. E ele então colocou a cadeirinha dele do lado da porta, os ouvidos atentos, ouvindo falar de uma teologia que diz que quando você busca, Deus batiza com a evidência do Espírito Santo. Estamos nós aqui, irmãos, hoje, crendo que Deus continua a batizar com o Espírito Santo e a romper o mundo através disso. Há uma verdade bíblica para explicar o que está acontecendo. E quando Pedro começa a falar do que está acontecendo, que há uma profecia que está se cumprindo, ela então evoca a vida do Cristo, a morte do Cristo, a ressurreição do Cristo. E quando ele faz isso, irmãos, vai nascer uma outra pergunta. E agora a pergunta já não é mais o que está acontecendo. A pergunta já não é mais por que está acontecendo. Agora eles entenderam que todo aquele movimento é porque o Filho de Deus veio à terra. O Filho de Deus foi para a cruz. O Filho de Deus desceu ao sepulcro.
E o Consolador veio porque Ele roubou o Pai, o Pai o enviou. E a igreja está agora falando com as línguas de outras nações, porque é sobre ela o poder do Espírito Santo, o próprio Deus Espírito está sobre a igreja, enchendo cada crente, cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada um que crê, recebendo o poder de Deus. E agora a pergunta já não é mais o que está acontecendo e por que isso está acontecendo. A pergunta agora é: o que é então que nós devemos de fazer a partir dessa verdade? Avivamento começa, irmão, quando o mundo começa a perguntar para a gente como é e o que é que eu tenho que fazer para viver esse estilo de vida que você vive. Pedro diz: vocês precisam entrar no caminho do arrependimento, a mudança de mente e de coração. Vocês precisam abandonar as obras mortas. E quando vocês fizerem isso, vocês vão receber o mesmo dom que nós estamos recebendo nessa noite. Irmãos, quando nós nos apegamos das obras mortas, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos o Senhor Jesus e pela fé nós acessamos as coisas em Deus, a nossa vida é cheia do poder do Espírito Santo. E em nós, irmãos, encontra uma graça, um poder que passa as paredes. Quero finalizar dizendo isso. Aleluia. Ontem, no culto regional de Marajaguara, eu me despedi da região. Já havia feito isso na minha igreja local. E ontem eu estava dentro da minha regional, me despedindo daqueles irmãos, daquelas igrejas que eu tive a graça, o privilégio de pastorear. Tive a graça de pastorear todas as igrejas do campo de Vila Jaguara. E eu sou novo, viu, irmãos? Essa carinha de velho aqui é sol. E quando eu cheguei, irmãos, com 15 anos de idade, na igreja do Morro Doce, eu cheguei sozinho. Eu já havia me convertido há 2 anos, mas eu era um crente bem meia boca. Mas bem meia boca de verdade. Eu transitava entre fé e credibilidade, santidade e pecado. Ora estava firme com Deus, mas eu estava longe de Deus. Passei 2 anos da minha adolescência desse jeito. Até o dia que eu entrei na igreja do Morro Doce, fui recebido, fui acolhido, fui disciplinado, ensinado, amado, instruído. E lá eu aprendi a andar com Deus. Ontem, me despedindo da região, estavam sentados nas cadeiras meu pai e minha mãe, meus 2 irmãos, os meus sobrinhos. O evangelho que me alcançou 3 gerações na minha casa. Eu quero dizer para você que se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai comunicar o evangelho como ninguém. E vai alcançar tantas gerações da sua família e de outras famílias, que quando você olhar para trás, você vai ficar grato a Deus, porque você vai saber de uma coisa: só é possível por causa do poder de Deus. Só é possível porque o Espírito está derramado sobre nós. E a igreja, irmãos, a igreja não vai avançar porque ela tem uma boa estratégia. Estratégias são importantes. A igreja vai avançar não porque ela tem todo recurso. Recursos são importantes. A igreja vai avançar porque ela está debaixo do poder de Deus. Porque o Espírito Santo dava a palavra, concedia para que eles falassem. Que nessa noite o Senhor alinhe a sua linguagem, você seja cheio do poder de Deus, e você tenha graça para comunicar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar de pé, eu quero dar para você nessa noite, em nome de Jesus. Podemos orar, irmãos? Podemos orar? Olha, você que está aqui nessa noite, você sente sua vida está um pouco desconectada com a vida de Deus, parece que não há comunicação entre os céus e você. Que nessa noite a sua vida seja alinhada com a comunicação dos céus. Se você ainda não teve a experiência de falar em outras línguas, ore a Deus nessa noite. Ore com fé, não duvidando. Porque esse Espírito que começou há mais de 2 anos atrás, ele continua sobre a igreja. E se você está aqui dizendo assim: pastor, mas olha, sou tímido, eu não sei falar direito, eu não sou estudado, eu não sou letrado, deixa eu falar uma coisa para você: tudo isso cai por terra diante do poder de Deus.
necessidade. Deus não tem essas preocupações. Ele só quer que você espere o poder do alto. Ficar em Jerusalém até que aconteça algo que te transforme numa testemunha poderosa para a glória de Deus Todo-Poderoso. Podemos orar em nome de Jesus? Vamos orar em nome de Jesus? Pode levantar a sua voz, queridos. Eu não preciso estar no não. Pode levantar a sua voz e comece a falar com Deus. Comece a pedir essa graça. Se renda a Ele. Diga: Senhor, eu quero. Eu desejo que minha vida flua nessa verdade. Que haja o poder de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. E nós rogamos a tua graça, o teu favor e as tuas misericórdias, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, no mesmo dia que aconteceu em Jerusalém, um lugar hostil, difícil, complicado, eu oro, Senhor, porque talvez alguns dos nossos irmãos estão num ambiente familiar não muito bom, num ambiente empresarial não muito bom, mas há um Deus que visita esse ambiente com poder, há um Deus que visita esses ambientes com graça, há um Deus que toca na vida daqueles que esperam, daqueles que acreditam, daqueles que desejam, daqueles que oram, daqueles que clamam. E quando Deus toca essas vidas, há um redor tocado, transformado. O Senhor é um Deus que levanta o profeta no meio do deserto e faz multidões afluir para ouvi-lo. O Senhor é um Deus que levanta, Senhor amado, pessoas simples, humildes, mas cheias de Deus, cheias do amor do Pai, cheias da graça do Espírito Santo. Eu oro para que esta noite seja uma noite em si. Levanta o filho, a tua filha, levanta e chove essa mulher, essa criança, adolescente, esse jovem, no poder de Deus. Senhor, em nome de Jesus, toma conta do nosso falar, alinha a comunicação, faz algo extraordinário em nós, mas que transcenda as paredes, transcenda o horário do culto, transcenda a reunião de oração, transcenda a lei, Senhor, do nosso lugar de oração. Rompa por esse nosso emocional, rompa por esse nosso culto, rompa, Senhor, e alcance aquele que está à volta de nós. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, alcança o filho perdido, a filha perdida, alcança o pai, a mãe que está distante do Senhor, alcança o jovem, alcança o colega de trabalho, alcança o colega de escola, de faculdade, faz um evento extraordinário, chama a atenção e abre a nossa boca para pegar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa cidade, Senhor, nós oramos pela nossa cidade, Senhor, faz com que a palavra de Deus flua sobre as ruas de Botucatu, faz com que o Espírito Santo de Deus flua sobre as ruas de Botucatu, alcançando homens, mulheres, crianças, destruindo bares, curando enfermidades, levantando homens e mulheres para viver uma nova vida em Jesus Cristo. Nós oramos nessa noite e nós te pedimos isso em um nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós oramos ao Pai em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Sai nessa noite e viva essa palavra. Amém. Queridos, pode ficar de pé. Nós já vamos encerrar a nossa reunião. Quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui. Quero pedir a adoração dos irmãos, se tudo der certo. Sexta-feira agora nós vamos estar trazendo nossas coisas para a cidade. E a partir de maio nós estamos instalados na cidade, os irmãos podendo participar de todas as reuniões, dos cultos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você vai orar por mim, na minha casa? Agora não tem volta, eu já deixei trabalho, já entreguei a igreja, agora vocês vão ter que me receber de todo jeito. Amém? Então é isso, irmãos. Nosso culto é quinta-feira, né, pastor? Quinta-feira às 19h30. 19h30 então esteja aqui. Vai ter ensaio de musical Febrac, terça-feira? Não vai ter? Unida? De folga? Tá bom. Sem problema nenhum. Amém, irmãos? Que Deus
abençoe sua vida, os irmãos que estão nos visitando, os presbíteros aqui recebendo, Deus abençoe sua vida, todos os outros. Eu ainda não consegui decorar todos os rostos, irmãos, mas fique tranquilo, Deus vai me dar graça, eu vou decorar o rostinho de cada um de vocês, e a gente vai ter a graça de crescermos juntos no Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, levantamos suas mãos. Pai, muito obrigado por essa noite, pela vida dos nossos amados irmãos. Continue a abençoar a cada um nas suas casas, lares e famílias. Apresentamos aqui os nossos irmãos, Pai. Porventura aqueles que não puderem estar conosco nessa noite, talvez por viagem, por trabalho, ou quem sabe por desânimo, por preocupação, ou outras questões da alma, do coração. Nós oramos e apresentamos a vida dos nossos amados irmãos e pedimos a tua graça sobre cada um deles, Pai. Nos leva de volta, debaixo da tua graça, cuidado, por favor. E se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a sua graça, bondade e misericórdia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as todas as palavras do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre, todos juntos. Amém.